Graça e paz, irmãos. Hoje vamos estar abrindo a Bíblia em Lucas, capítulo 8, do versículo 22 ao 25. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz nessa passagem: Jesus apazigua a tempestade. Está aqui de título na minha Bíblia. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. Ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Podemos ver nessa passagem, irmãos, Jesus convida, os seus discípulos, ele faz um convite: venham e vamos até o outro lado do lago. E rapidamente os discípulos acompanham. Só que nesse meio tempo, no lago de Galileia, sobreveio sobre ele um vento e agitaram-se a água, As águas ficaram fortes. Engraçado assim de ver que eles temeram. E alguns deles ali eram pescadores, se for ver, Eles já estavam acostumados a estar em águas, com tempestade, que eles precisavam pescar, viviam daqui. E só que era uma tempestade que eles não esperavam em ter, uma tempestade grande. Eles achavam que poderiam dominar aquilo ali, mas é uma tempestade que deixaram eles com medo. Aonde que por fim eles acordam Jesus, que estava adormecido no barco. E com medo, fala para Jesus que iriam morrer se continuasse do jeito que estava. E Jesus logo disse o quê? Para o vento e as águas se acalmaram. E logo se cessou. Aí Jesus diz o quê? Onde está a vossa fé? A nossa fé tem que estar em Jesus. Você vê que eles esqueceram que Jesus estava com eles no barco. E muitas vezes a gente esquece que Jesus está conosco no barco da vida. E é isso. Quem é este Jesus, que fala, o vento e as águas se acalmam? Este Jesus é quem? É o Jesus que me salvou, é o Jesus que salvou os irmãos, é o nosso Jesus, o nosso Salvador. Os irmãos possam guardar essa mensagem, que relatei para os irmãos no seu coração, e vamos orar. Querido Deus, grandioso Pai, obrigado, ó Pai, por mais esse domingo abençoado na Tua presença, Deus. Obrigado por essa palavra, Pai, que o Senhor trouxe ao meu coração para trazer aos irmãos, que cada um possa entender o que o Senhor quis dizer, ó Pai. Temos que firmar na nossa fé, firmar no Senhor, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Deus. Que o Senhor possa estar à frente, ó Deus,
da palavra que o pastor vai passar. Posso estar à frente do nosso culto aqui, ó Deus, nos louvores, em tudo, ó Pai, para a honra e glória do seu nome, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso, grandioso, ó Deus. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro, desde já agradeço. Amém. Amém.
Deus escolheu você, sua raridade não está
Como todos sabem, nós estamos no terceiro domingo do mês e nós separamos o terceiro domingo para a gente poder chegar e fazer a oferta, né, como nosso culto missionário. Nós estamos nesse período fazendo a campanha de missões estaduais da nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo. E o tema desse ano, ele está lá em João, capítulo de número 17, versículo 21. Só que eu vou pedir para vocês lerem comigo a partir do versículo de número 20, para a gente poder entender o contexto daquilo que é o tema da nossa campanha desse ano de missões estaduais. Versículo de número 20, Jesus ele está fazendo a oração sacerdotal. Dentro da sua oração ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. O tema da campanha desse ano é todos somos um, tá? Então, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o tema central da campanha desse ano de missões estaduais é todos somos um. Como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. E para que a obra de Deus ela possa caminhar, continuar, ela possa sempre prosperar, crescer, alcançar vidas, o Evangelho ele alcançar o coração daqueles que estão perdidos ou daqueles que não conhecem a Cristo, precisamos nos unir seja em oração, seja em podermos nos voluntariar para fazer essa obra missionária, ou também nós nos unirmos em contribuir com a oferta financeira para que a nossa junta de missões, no caso nessa campanha, a junta de missões estaduais da Convenção Batista do Estado, eles possam cada vez mais poder suprir a necessidade dos missionários espalhados e também aos que vão estar sendo agregados de tempos em tempos para poder fazer essa missão, porque todo mundo tem um custo, né? Para a pessoa chegar e largar a sua vida pessoal para fazer a obra missionária, ele tem que ser sustentado de alguma forma, porque ele vai estar trabalhando em tempo integral para o Senhor. Então nós, temos essa missão, nós como igreja temos a missão de nós podermos chegar e sempre estar em oração por esses missionários, pelo campo missionário da nossa denominação, e também nós contribuirmos voluntariamente com nossas ofertas. Em nossa igreja aqui local, escolhemos o terceiro domingo para separar toda a oferta que é juntada, a entrada no culto desse dia, nós juntamos e ao final da campanha nós enviamos, no caso agora, para a nossa junta de missões estaduais. Então, no momento agora que nós vamos estar cantando o hino de número 174 do HCC, os irmãos eles vão estar aqui se preparando para a gente poder cantar esse hino. Vocês sintam-se à vontade de poder estar ofertando, com as suas ofertas voluntárias para a gente poder chegar e arrecadar e depois enviar a junta. Enquanto isso, os irmãos vão estar se ajuntando aqui. Nós temos 3 visitantes aqui esta noite em nossa casa: Luiz, Sueli e Isabel. Eu acertei, né? Eles são lá do Paraná, são evangélicos, eles estão aqui a trabalho, estão aqui, todo um tempo aqui, e estão visitando a nossa igreja. Sintam-se à vontade conosco, qualquer coisa que precisar, o povo aqui está aqui para poder ajudá-los e recebê-los. Amém? Vamos nos colocar de pé para ajudar nós a louvar a Deus.
esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Eu vou pedir para a irmã Maria que esteja orando pelas ofertas, pelas missões, pelos dízimos que foram entregues na casa do Senhor. Para te louvar e agradecer, ó Pai, tudo que o Senhor tem feito por nós, todos os tempos, Pai amado, o Senhor está presente na nossa vida. Eu peço nesse momento pela igreja, eu peço pelo momento, Senhor Deus, para cada irmão que aqui estão, aqueles que dizimaram, Pai, verdade, esteja abençoando ricamente a vida deles, ó Deus. E também os que não puderam, Senhor, tu sabes os momentos, tu sabes, Senhor, o que acontece em cada vida da tua irmã, ó Deus. Abençoa, Senhor, da mesma forma, Pai, para que eles possam também, Senhor, estar ofertando, Deus querido. Abençoa a vida desses missionários, Senhor, que tanto espera, ó Deus, esse dinheiro, essa oferta, ó Pai, seja como for, uma oração, Senhor, em favor a eles, ó Deus. Eles estão, Senhor, nesse meio, Senhor, mesmo, Senhor Deus, em guerra, Pai amado, em sofrimento por esse país, por esse mundo afora, Pai, pelo povo lá do Rio Grande do Sul, ó Deus. Quantos missionários que lá estão sofrendo, quantos que perderam uma vida, Pai. Oh Deus glorioso, tenha piedade, Senhor deles, ó Deus amado. Mas supre a necessidade daqueles que lá estão com vida, ó Pai. Tu sabes, Senhor, o momento que nós perdemos a nossa vida, o Senhor sabe por quê, ó Deus. Por isso não podemos, Senhor, reclamar, porque cada pessoa, Pai, cada ser humano, Deus, é governado por ti. O Senhor sabe a hora, Senhor, o momento de recolher. Deus querido, peço pela vida do pastor, pela esposa, pela cruz. Todo negócio que ele vai fazer, que ele está para resolver, Pai, seja na vida dele, ó Deus, na frente, ó Pai, de tudo, ó Deus querido, fazendo o melhor para a vida do teu servo, ó Deus. Abençoa cada lar, Senhor, cada criança, cada idoso, cada jovem, ó Pai. Abençoa todos nós precisamos, Senhor, da tua graça, da tua glória, do teu amor, Senhor, sobre nós. Abençoa a minha família, a minha vida, Pai. Abençoa a vida da minha irmã também, Deus. Eu peço nesse momento, já louvo e agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4. Enquanto você for abrindo, eu também vou fazer mais uma oração. Senhor, obrigado por todas as coisas, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque desde o momento em que entramos na tua casa, Senhor, para nós que cremos no teu Santo Espírito, na tua voz, Senhor,
Ó Deus da glória, sabemos o teu tratamento com nossas vidas, ó Pai, e pedimos ao Senhor, pelo teu Santo Espírito, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento agora, ó Pai, para que venhamos, ó Deus da glória, a conhecer e saber um pouco mais da tua palavra, da mensagem que será colocada essa noite aos nossos corações, e que pedimos, Senhor, que o Senhor venha trazer toda a revelação e todo o entendimento a cada um de nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo de número 4, nós vamos ler o capítulo inteirinho. A mensagem dessa noite, como nosso culto é missionário, eu vou falar um pouquinho, é uma mensagem temática, tá? O que significa mensagem de temática? Ele é um tema que nós vamos estar centrados num determinado assunto. Então, normalmente fazemos dentro das pregações, fazemos uma pregação expositiva daquilo que a gente pega um texto para a gente poder chegar, estudar, conhecer e trazemos a aplicação daquilo lá dentro do nosso dia a dia. Hoje, um pouquinho diferente, eu vou pegar esse capítulo de número 4, ele fala sobre várias coisas, mas nós vamos falar centrado num único assunto, tá? Um assunto, se a gente for se eu for colocar um tema para isso, eu vou dizer que é assim, vivendo da obra e para a obra de Deus, tá? Vamos fazer a leitura. Versículo 1, diz assim: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. É o apóstolo Paulo falando. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos,
Essa noite eu quero falar trazer uma reflexão sobre um assunto que ele é muito contestado, polêmico e divergente no nosso meio evangélico. E a pergunta que eu posso fazer é: como um ministro de Deus, um servo de Deus ou um missionário, ele pode viver da obra de Deus? Essa é uma questão que ela gera muitos debates. Debates no sentido de que discussão de pontos divergentes acerca do que muitos pensam. Esses debates que eles vão chegar e vão virar embates. O que é um embate? São verdadeiras brigas por posições, sejam elas corretas ou não, com pontos de vista que são extremamente divergentes e até polêmicos em nosso meio cristão. Ou seja, dentro desse pensamento e do contexto desse capítulo de número 4 de Coríntios, eu quero falar sobre 4 pontos acerca daquele que trabalha para a obra de Deus. Primeiro, eu tenho que falar sobre Paulo, porque esse capítulo que Paulo ele chega e fala, esses versículos que nós lemos, ele está falando da pessoa dele, voltada para a obra do Evangelho, daquilo que ele faz, daquilo que ele produz, do motivo em que ele se conduz dentro dessa obra do Evangelho e aquilo que ele espera ao final do seu trabalho. Então eu tenho que falar e citar sobre o apóstolo Paulo dentro desse contexto que eu estou trazendo na mensagem de hoje. A segunda coisa que eu quero falar é sobre ministério, trabalhando dentro desses versículos do capítulo de número 4. Terceira coisa, sobre o serviço de todo aquele que trabalha dentro da obra de Deus. E a quarta e última coisa é o Evangelho. O Evangelho que eu digo como produto final. Qual é o produto final daqueles, ou de nós que pregamos o Evangelho? É ver o quê? A salvação na vida da pessoa. Mas não é simplesmente a pessoa chegar e falar assim: aceitei Jesus e estou salvo. Não. É a salvação que conduz diretamente para a glória de Deus. Obrigado. Então vamos começar pelo primeiro ponto. O primeiro ponto, tá? Dentro desse versículo, dentro desse capítulo, eu não vou trabalhar ele numa sequência, como eu falei, é uma mensagem temática. Eu tenho que falar sobre o apóstolo Paulo. Por que eu tenho que falar sobre ele? Irmãos, tudo aquilo que a gente tem de dúvidas ou que a gente quer um determinado esclarecimento, a gente vai dentro das Escrituras Sagradas. E dentro das Escrituras Sagradas, ou de modo explícito, detalhado, ou de uma maneira coerente, ou dentro de uma maneira de um bom senso, a gente consegue encontrar resposta para qualquer tipo de coisa, de questionamento que nós temos. Por que eu tenho que chegar e falar sobre o apóstolo de Paulo? Por quê? Eu tenho que olhar o que ele fez pela obra, como ele fez, como que a vida dele era, como ele pode ser essa inspiração para ser um ministro, servo, missionário, não importa quem, né? Mas aquele que vive da obra de Deus, né? Ou seja, quando alguém é levantado para ser um obreiro da casa de Deus, sempre tem uma voz, um pensamento crítico de algumas pessoas e chegar e achar: mas está fazendo para Deus? Por que a pessoa tem que chegar e ser remunerada para isso? Muitos chegam a pensar, mas as pessoas elas não imaginam como é, por exemplo, a situação que o apóstolo Paulo ele chegava e ele vivia. Primeira coisa que a gente tem que chegar e olhar é que Paulo, quando ele chegou e ele teve um encontro com Cristo, ele tinha dentro do seu coração, no seu chamado, aquilo que nós chamamos de vocação missionária. E mesmo o chamado dele por Cristo foi para que ele fosse chegar, quando Cristo falou, levar a palavra de Deus aos gentios, sair do meio do seu povo para chegar e levar para outras pessoas.
Paulo se preparou para isso, ele se retirou do começo da caminhada cristã, aquele chamado primeiro amor. Ele foi meditar nas Escrituras, ele foi se preparar, e dentro dessa sua preparação, o que aconteceu com a vida dele? Ele recebeu a revelação de Jesus, para ele poder chegar e ele começar a sair anunciando a palavra de Deus. Porque vocês imaginam o seguinte: quando nós começamos, você já deve ter passado por isso na sua vida, quando nós começamos a anunciar a palavra, a mensagem do Evangelho de Cristo para as outras pessoas, sempre vai ter aquele que vai chegar e perguntar para você: por quê? Para quê? De que forma? Aonde isso vai me levar? E para nós é muito simples, para aquele que é convertido, para nós é muito simples a gente chegar e falar sobre salvação, sobre arrependimento, sobre pecado, sobre afastamento de Deus. E as pessoas, elas vão chegar e sempre olhar para a vida que elas levam. Quando você vai pregar para uma pessoa toda quebrada, toda desmontada, toda destruída, provavelmente você vai conseguir chegar dentro do ponto central do coração dessa pessoa. Agora, quando você vai chegar e pregar para uma pessoa que está bem de vida, que não tem problemas, uma pessoa próspera, uma pessoa que bem regalada na sua vida, ela começa a fazer essas perguntas. E aí você vai responder o quê? Muitos de nós ficam sem saber o que responder. Por isso que temos que nos preparar. Paulo, ele não ficou nem 1, nem 2, nem 3 anos. Ele ficou ou de 14 a 17 anos, conforme aqueles que estudaram, existem alguns pontos de divergência, mas ele chegou a ficar até praticamente 17 anos retirado, buscando revelação, meditando nas Escrituras, pegando aquilo que ele já sabia e conhecia, porque ele era fariseu de fariseu, como ele falava, e dentro da revelação do Espírito de Deus, porque o próprio Jesus se apresentou à vida dele. Ele chegou e ele foi começando a ligar todos os pontos, e Jesus foi começando a trazer esclarecimento para ele. E quando nós lemos as cartas que ele escreveu para cada uma das 13 igrejas, a gente vai ver que ele escreveu sobre coisas que, se nós, da maneira que nós estamos, sem estar preparados, a gente nunca conseguiria chegar aonde ele chegou. Outra coisa que Paulo, ele chega, e ele teve uma vida totalmente dedicada e voltada para o Evangelho. E aí começa o assunto da pregação de hoje. Abram junto comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículos 7 e 8. Olha o que Paulo, ele vai falar nesses 2 versículos. Não é o contexto, tá? Porque o contexto é a vida de Paulo. Mas 1 Coríntios 7, versículos 7 e 8, olha o que ele chega e fala: quero que todos os homens sejam tais como eu também sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Até então você está imaginando que seja dom. Aí Paulo, ele chega e fala assim: e aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Primeiro, Paulo era solteiro. Diziam que ele foi casado, mas na época em que ele era convertido, ele era uma pessoa totalmente só, desimpedido. Ou seja, por que ele fala solteiro? Porque ele poderia chegar e dedicar exclusivamente o seu coração para a obra de Deus. Todos nós, hoje em dia, a grande maioria de nós, ou pelo menos nós que estamos dentro da casa do Senhor, nós, mesmo que venhamos a dedicar a nossa vida ao Evangelho, nosso coração está partido, ele é dividido. O meu, por exemplo, eu sou casado, meu coração ele é dividido entre eu chegar e trabalhar para a obra, e eu também chegar e cuidar da minha família. Por que isso? Quando a gente começa a ver a vida do apóstolo Paulo, a gente vai ver que ele fala determinadas coisas, mas ele não usufrui daquilo que ele faz, daquilo que ele diz. Ou seja, ele não está olhando para a sua vida e falando assim: você que quer trabalhar na obra, faça exatamente como eu. Ele chega e traz uma recomendação
aos solteiros e viúvos digo eu, se vocês puderem viver como eu, celibatariamente, sem ficar pensando no sexo oposto, que siga esse caminho de Cristo. Por quê? Irmãos, Paulo ele era um homem completamente desprendido das coisas do mundo. Eu não vou falar que nós somos presos a coisas que nós damos valor nessa vida, mas a partir do momento em que o seu coração e o meu coração ele é dividido entre Deus e a nossa família, normalmente, nós dividimos Deus com a nossa família, outros dividem Deus com dinheiro, mas falando em família, irmãos, nós temos um bem a zelar, porque Deus nos chamou para o Evangelho, cada um de nós, só que quando se tem uma família, você é obrigado a cuidar dela, você tem esse dever. Quando você tem uma família, você tem que ter uma casa, você tem que ter um sustento, você tem que ter um ganha-pão. Ou seja, Paulo, quando ele começa a falar todas essas coisas que nós lemos aqui, ele fala dentro do sentido ao qual somente ele poderia ter passado pelo que ele passou. Ele chega e falou certa vez, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Só que para a gente chegar a ser imitador dele, nós temos que, em primeiro lugar, levar uma vida que ele levou, sem estar preso a nada nem ninguém. Segundo lugar, fazer o que ele fez, para ele chegar e buscar conhecimento, revelação, sabedoria da palavra, para poder chegar e estar pronto a responder a quem quer que seja o motivo de que nós amamos o Evangelho de Cristo e nós não negociamos ele com nada desse mundo. Então Paulo ele fala sobre várias coisas aqui, e aí quando Paulo ele chega e fala sobre determinadas coisas que nós lemos aqui, dentro só desse capítulo de número 4, a gente vai ver que ele fala com autoridade e propriedade, só que quando pensamos em nós, em fazer ou levar a mesma vida que eles, nós não vamos conseguir. Mas ele dá instruções. Ele fala que gostaria que as pessoas fossem solteiras como ele, mas ele traz a recomendação de que, sendo dividido nosso coração entre Deus e a nossa família, que nós façamos essas duas coisas. Não vamos nunca alcançar aquilo que ele fez, mas se você viver por amor ao Evangelho, você consegue ser uma bênção nas mãos de Deus. Segundo ponto, irmãos, ministério, versículo de número 5, do capítulo de número 4. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. O que significa ministério na Bíblia? Quando a gente fala em ministério, a gente pensa em algum departamento ou algum setor ou alguma parte, porque a gente logo quando fala em ministério, nós lembramos dos ministérios que nós temos dentro do nosso governo, municipal, estadual, federal. O ministério da Bíblia, o ministério das Escrituras, ele tem um outro significado. Ministério na Bíblia, ele refere-se ao serviço dedicado a Deus e ao próximo, e ele tanto pode ser remunerado como ser voluntário. Paulo ele se dedicava 24 horas por dia dentro do seu ministério. Depois que ele conheceu, ele meditou, ele adquiriu a sabedoria que o Espírito Santo poderia passar a ele. Ele passou a ser um ministro, pregador da palavra, intercessor, mestre, discipulador e apóstolo. Olha só, e teve mais outras coisas, mas estas são as mais importantes. Irmãos, não tem como nenhum de nós na nossa vida, ou quem quer que você conheça, pode ser a maior bênção que existe no mundo. Ninguém vai chegar
nem um pouquinho perto daquilo que Paulo ele era. O alvo, quando você começa a chegar e falar, Paulo é meu alvo, amém. Tenha ele sempre como alvo, porque ele chegou e falou para a gente ser imitador dele. Mas saiba de uma coisa, ele é um alvo inalcançável praticamente para cada um de nós, que nós temos as nossas vidas divididas. Agora, todos nós podemos e devemos servir a Deus e ao nosso próximo. Nós podemos e devemos. Por que podemos? Não é uma obrigação, mas por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, nós devemos servir ao Senhor. Todos nós. Não importa se a pessoa é ou não remunerada por isso, mas todos nós. E aí, a gente começa a chegar e a gente vai ver que dentro desse ministério, daqueles que vivem da obra de Deus, por exemplo, o missionário. Quando a gente chega e fala do missionário, imagina o seguinte: vocês já ouviram que os missionários eles chegam, eles são preparados, no nosso caso, dentro da nossa junta de missões, e eles são enviados. Seja em qualquer lugar aqui do Brasil, seja num lugar lá no exterior, e a gente sabe o seguinte, que quando esses missionários eles vão fazer a obra, eles vão pregar o Evangelho, principalmente quando eles vão para fora do Brasil, eles chegam, eles são obrigados a aprender o quê? Costumes, pelo menos um pouco da língua, conhecer a lei do país onde eles estão entrando. Por quê? Primeiro, porque as leis dos países são diferentes. Segundo, da maneira que nós pregamos aqui dentro do nosso conhecimento, nós conhecemos o Evangelho, a palavra de Deus, voltada para o mundo ocidental. E normalmente quando essas pessoas elas são enviadas, esses missionários eles são enviados para o mundo oriental. Hoje ainda tem muitos países do mundo ocidental que recebem missionários. Mas se a gente falar do mundo oriental, a gente vai ver que as leis, os costumes, as tradições são completamente diferentes. E se eles chegarem lá somente com o nosso conhecimento que nós temos dentro do nosso mundo, Brasil, vai ser muito difícil pregar o Evangelho, vai ser muito difícil poder se adaptar no outro lugar, e vai ser extremamente sacrificante. Já é difícil você chegar e você trabalhar pelo Evangelho, dentro daquilo que nós lemos nesse capítulo 4. Agora imagina se você não se preparar. Segunda coisa, quando a pessoa ela não vai para voltar semana que vem. Existem várias obras missionárias, inclusive feitas pela nossa denominação, são projetos que se chamam projetos trans, que você vai para um determinado lugar aqui do Brasil, você fica 10, 15, 20 dias nesse lugar, e você prepara o campo para aquele que está lá, ele poder chegar e continuar produzindo. Então, é uma bênção. É uma bênção para os dois lados. É uma bênção para o missionário que está lá trabalhando, e uma bênção para os irmãos que vão para conhecer o campo missionário. Porque, irmãos, uma coisa é a gente falar, outra coisa é você viver. Porque quando você vive, você está vendo na sua pele, você está sentindo a dificuldade da localidade. Você vai ver dentro da questão de vivência ou sobrevivência, como que é a dificuldade que as pessoas têm no seu dia a dia. Porque uma coisa a gente vê na televisão. Olha a tragédia do Rio Grande do Sul, todos nós ficamos comovidos. Mas só quem está lá, ou quem foi para lá, sabe exatamente dentro da pele. Ficamos chocados, ficamos assustados, mas irmãos, na hora das nossas refeições está tudo ali certinho. Na hora de nós dormirmos nas nossas camas. O pessoal que está lá não tem casa, muitas vezes dorme lá no chão molhado por causa da água que inundou. Então a gente chega e olha pela televisão, ficamos assustados. Mas daqui a pouquinho nós voltamos à nossa realidade e nós nem sentimos o que essas pessoas sentem.
E quando você vai num empreendimento desses, você vê a necessidade do local, quando você vai nesses projetos em que a junta ela faz todo ano, você começa a sentir um pouco que diferença isso faz na sua vida. A tua oração passa a ser mais fervorosa. Você dá valor à obra missionária. Você chega e você valoriza o missionário que muitas vezes você não conhece, e quando você fica conhecendo, você valoriza de coração aquilo que ele está fazendo. E você não pensa duas vezes na hora de você fazer a sua oferta. A sua oferta seja para a junta, seja para a pessoa que está fazendo a missão. Porque, irmãos, quando a pessoa ela vai numa obra missionária, ela larga tudo. Quando você faz uma obra trans é você chegar de um lugar para outro e voltar logo em seguida para a sua casa. Quando você chega e você vai fazer uma missão, você vai sem saber o dia da sua volta. Você não tem a sua passagem de volta marcada, tal dia eu volto para minha casa. Não. Quem tem vocação missionária vai sem saber se vai voltar. Ou seja, sem saber se vai voltar é vivo. Não é sem saber se vai voltar, se vai ter dinheiro ou não para pagar a passagem. É sem saber se vai voltar vivo. E Paulo, ele tinha isso dentro do coração dele. Toda vez que ele saía para fazer um empreendimento missionário, por isso é que quando você vê o livro de Atos, você vê que ele empreendeu 3 viagens missionárias. Estava para fazer uma 4ª. E aí teve um impedimento, que é ao qual ele chegou e ele perdeu a sua vida para a honra e glória no nome do nosso Senhor Jesus. Mas é um homem que, se você chegar e você for ver, ele empreendeu 3 obras missionárias, mas, irmãos, não pensem que ele foi para conhecer os países. Não pensem que assim, eu vou ter tempo de eu chegar e visitar as coisas bonitas que tem dentro desse ou daquele lugar. A cultura e ver como eles não. A única preocupação que ele tinha de conhecer as coisas lá das localidades era para ele poder chegar e ele saber o que falar e o que usar da palavra de Deus para ele conseguir entregar o Evangelho para aquelas pessoas e elas poderem conhecer a Cristo em primeiro lugar, se converter e chegar e ser discipulada para que a palavra de Deus ela pudesse chegar e crescer e fluir naquele lugar. Então a vida de um missionário, irmãos, não é fácil. E muitas vezes a gente não se detém nesse pensamento. Ele vai, ele larga tudo. E quando ele larga tudo, você imagina o seguinte: você consegue largar, na vida que você tem, você consegue largar das suas obrigações? Não. A gente até pensa, eu quero largar tudo. Eu quero largar minha conta de água, minha conta de luz, o mercado que eu faço, o aluguel que eu pago. Eu quero largar tudo para viver da obra. Você não consegue, irmãos. Porque o seu coração, dentro da obrigação que você tem de você cuidar do seu lar, da sua casa, você chega e fala: Senhor, como é que eu posso chegar e eu viver o amor de Cristo e eu não conseguir cuidar da minha família? A gente fica dividido. Então a gente chega e pensa assim: eu tenho que ter um ganho, seja em trabalhando para Deus, seja em trabalhando na minha vida secular. Então, ministério é isso daí, seja ele remunerado ou não, é dever nosso de fazer. Você não é obrigado, mas o amor de Cristo, como diz no próprio Evangelho, dentro do livro de Coríntios, ele nos constrange a gente chegar e fazer algo para Deus, para que o Senhor ele venha cada vez mais agradável no nosso coração. Terceira coisa, serviço. E eu vou ler esses versículos novamente, para eu poder chegar e falar aquilo que é proposto. Versículo de número 7 ao 14. Acompanhe novamente comigo. Paulo ele falando: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que tesouro era esse que Paulo ele tinha? O dom que Deus tinha colocado na vida dele, para ele chegar e pregar o Evangelho. Aí Paulo continua no versículo 8:
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Irmãos, quando Paulo fala essas coisas, a gente vai pensar o seguinte: nós pensando de nós mesmos. Aí chega lá no versículo de número 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Cristo. Quando nós falamos isso, muitas vezes nós associamos as próprias batalhas e dificuldades da nossa vida pessoal. Não está errado. Só que quando Paulo ele fala isso, todas essas palavras que ele fala, abatido, perseguido, caçado, ele vai falar com tudo aquilo que ele passa por amor a Cristo. Ele não fala absolutamente nada com relação à própria vida pessoal dele, com relação à própria integridade pessoal dele como pessoa, mas ele fala com tudo aquilo que ele sofria por pregar a palavra de Deus, por mostrar o amor que ele tinha por Cristo, por chegar e mostrar que ele pregava a alguém que foi morto numa cruz, e por causa dessa morte ele passou a ser uma nova criatura abençoada por Deus, e por amor a Deus ele prega a esse Jesus crucificado. Então Paulo, quando ele fala, diferentemente de nós, quando ele fala que ele sofreu todas essas coisas que ele sofreu foi 100% exclusivas do Evangelho. Paulo não tinha onde morar, ele não tinha residência própria, ele não tinha domicílio próprio, ele não tinha um lugar próprio para ele chegar e falar: eu vou voltar para o meu lar. Não tinha nada disso. Ele não tinha família. Qualquer lugar que ele ficava, ali passava a ser o lar dele. Ele chegava e ele comia daquilo que ofereciam para ele. Se não tinha nada para comer, ele chega, como ele falou em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele sabia ter muito, como sabia ter pouco ou nada, mas ele dava tudo graças a Deus por aquilo que lhe era apresentado. Ele mesmo, ele chegava e ele trouxe uma recomendação para nós, que é o que vou citar agora, mas ele mesmo chegava e ele não usava do direito que ele tinha de ser remunerado, exatamente porque ele falava que era para não dar peso aos irmãos, mas para não chegar e não ser criticado pela igreja. Porque a única fonte de vida que ele tinha era mostrar ao mundo, ao povo e à igreja, o amor de Jesus dentro da vida dele e o que o amor de Jesus poderia transformar as outras pessoas. Mas ele tinha essa condição de fazer isso porque ele não era preso a nada e nem ninguém, em nenhuma situação. Mas olha só o que Paulo ele chega e fala, porque quando ele fala dele, ele chega e ele não coloca esse peso para aqueles que vivem no Evangelho. Abram comigo lá, 1 Coríntios capítulo de número 9, olha só o que Paulo ele chega e fala, e ele não fala como sendo palavra dele, tá, irmãos? 1 Coríntios capítulo de número 9, versículo de número 11, olha o que Paulo ele chega e fala:
se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Paulo ele chega e fala, eu não uso desse direito, dessa prerrogativa, mas é uma prerrogativa de Deus. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Esse obstáculo é o que eu acabei de falar. Para não ter dedo de irmão, dedo de serpente, ou boca de serpente, de felino, né, para chegar, venenosa, para chegar e falar que ele está ganhando dinheiro para chegar e viver às custas desse Evangelho. Aí Paulo ele chega e fala, porque ele fala dele, mas ele começa a dizer acerca daqueles outros que vão viver desse Evangelho. Ele chega e fala, não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Ele está falando do Velho Testamento, dos sacerdotes. Mas olha o que Paulo ele chega e fala no versículo 14. Assim também ordenou o Senhor, ele coloca que foi Deus, aos que pregam o Evangelho, que vivam o Evangelho. Então olha só como Paulo ele chega, ele não usa dessa prerrogativa, mas ele chega e ele fala que aqueles que são remunerados, eles têm que ser remunerados, porque de que maneira eles vão chegar e eles vão viver. Agora você pensa o seguinte, não importa qual tipo de serviço que você vai prestar a Deus ou à igreja do Senhor. Pode ser em limpar a igreja, pode ser em arrumar cadeiras, ser porteiro, vigiar as portas, vigiar os carros, pregar, louvar, ensinar, evangelizar, ser um bom crente, socorrer, orar, interceder. Paulo ele chega e fala aqui, faça tudo por amor a Jesus, que é o que nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 4. Faça tudo por amor a Jesus, como diz no versículo de número 5, no finalzinho. Irmãos, para quê? Para que o seu dom, o seu serviço, ele seja um tesouro, como Paulo ele citou aqui no versículo de número 7, um tesouro em vasos de barro. Sabe por que Paulo ele chega e fala? O dom que Deus ele deu para ele, o dom que Deus ele deu para você, não importa o que você faça, porque irmãos, eu vou falar assim, muita gente chega e fala, ninguém percebe quando se faz a limpeza da igreja, mas eu digo para você, quando você chega e você entra na igreja, você vê a igreja suja, a primeira coisa que você vai pensar é o seguinte, cadê aquela pessoa que chega e limpa a igreja? Quando você vai no banheiro e você vê um banheiro sujo, você chega e fala, cadê aquele que cuida e higieniza a igreja? Quando você vai, você chega dentro de uma igreja, vê as cadeiras, aqui nós temos bancos, mas você vê as cadeiras desarrumadas e balançadas, você fala, você pensa, cadê aquele irmão que chega a uma igreja? Que igreja relaxada, desleixada. Então você vê assim, quando está tudo certinho, ninguém percebe, mas quando está alguma coisa desarranjada, aí vem aquele pensamento crítico. Ninguém quer chegar e pensar o seguinte, ué, o irmãozinho, a irmãzinha que faz isso aqui, aconteceu alguma coisa? Está doente? Morreu algum familiar? Está tendo algum problema? Não. Os irmãozinhos que têm língua de serpente, chega e pensa assim, que igreja relaxada é essa? Que não cuida, não faz, não zela, não isso, não aquilo. A gente chega e a gente sabe, aquele que faz a obra de Deus sabe que tem que fazer por excelência, sabe que tem que fazer, sabe, de bom grado para Jesus. Não tem aquela de chegar e falar, Jesus perdoa, não é isso. A gente tem que fazer e dar o nosso melhor, eu e você. Não importa se você é remunerado ou não, mas nós temos que fazer o melhor, nunca pensando, aquele outro está ganhando por quê? Eu não estou ganhando nada. Mas sempre tem aquele, sabe, aquele diabinho dentro da cabeça, aquele diabinho dentro do seu coração, para chegar e falar certas coisinhas dentro do seu ouvido, para você chegar e você começar a ter raiva, você ter ira, você chegar e falar, para quê? E aí sempre vem naquele negócio, dinheiro. Sempre cai no assunto de dinheiro, porque
Porque os crentes hoje em dia eles estão passando muito dinheiro por causa disso e daquilo, e as pessoas elas não enxergam que aquele que tem que ser glorificado, exaltado, servido, que é Jesus, todo mundo começa a esquecer. Começamos a chegar e falar uns dos outros e nos esquecemos que nós temos que fazer o nosso serviço para Deus sempre pensando em agradar a Jesus. Não é agradar o pastor, não é agradar a igreja, não é isso. Qualquer coisa que a gente fizer, sempre pense o seguinte: se Deus se agradar de mim, glória a Deus, eu já consegui isso. Ou seja, você pode não ouvir elogio nenhum, mas se ninguém reclamar de você, irmãos, glória a Deus. Deus é aquele que está chegando e está olhando e cuidando e zelando pela sua vida. Então olha só como é importante a questão do serviço. Só que a gente chega e a gente nunca pensa nessas coisas. Quando a gente começa a chegar e olhar para outras coisas, começamos a confrontar e esquecemos de pensar o quê? Lembra do ministério? Você servia a Deus e servia ao seu irmão. Então, quando a gente às vezes chega na casa de Deus e a gente chega e vê alguma coisinha fora do lugar, antes da gente chegar e pensar mal, se o irmão ou a irmã não pôde vir naquele dia para cuidar, qual é o problema da gente chegar e arrumar a mesa, arrumar a cadeira, chegar e dar um jeito para que pelo menos a coisa ela possa acontecer? Porque nós que fazemos parte da membresia da igreja local, tudo bem, a gente entende, mas aqueles que chegam e vêm visitar, nós temos que sempre pensar em poder acolher bem as pessoas que vêm nos visitar, para que elas possam chegar e voltar outras vezes. Temos que tratar bem as pessoas que vêm nos visitar exatamente para isso, para que elas possam chegar e sentir o nosso amor. E esse nosso amor não é simplesmente chegar e dar um sorrisinho, cumprimentar, apertar as mãos e chegar e falar Deus te abençoe e volte novamente. Não é só isso. E quando a gente falar de coração. O que é falar de coração? É você querer realmente esse bem para a pessoa e você poder servir, é fazer o serviço para quem quer que seja. Então, Paulo, quando ele chega e fala, voltando a falar sobre por que esse nosso dom ele está em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus. Paulo ele faz essa comparação do vaso de barro, por quê? O pior vaso que existia, irmãos, e que existe até hoje, o pior vaso que existe é o de cerâmica. Porque se ele trincar, não presta para mais nada. Você não consegue consertar. E lá naqueles tempos, Paulo ele chega e usa exatamente isso. Ele poderia falar sobre vaso de diamante, ele poderia chegar e falar sobre vaso de metal, de cobre, de ouro. Mas não, ele fala sobre vaso de barro. É a mesma coisa quando a gente chega e vê, eu vi ano passado pessoas chegarem e falar sobre mensagens da ceia do Senhor. Quando Jesus ele chega e fez a última ceia com seus discípulos, ele falando da ceia de Páscoa e transformando a ceia de Páscoa na ceia do Senhor, dando instruções para que Paulo depois pudesse falar acerca da ceia do Senhor. Eu vi ano passado pessoas, não sei nem de onde tiraram isso, mas fazendo comparações, que o cálice que Jesus usava era de ouro. Aí a gente chega e pensa assim, devia ser da pior qualidade que existia, porque foi tudo preparado ali de momento, instantâneo. Mas aí a pessoa chegava e usava assim, não, porque Deus tinha que ser tudo de ouro, da melhor qualidade, da melhor maneira. Não é assim, irmãos. Paulo, quando ele chega e vai usar essa conotação do vaso de barro, ele estava querendo dizer que o dom dele não estava guardado dentro de um cofre, não estava guardado dentro de um vaso inquebrável de diamante ou de aço ou de cobre que não podia se quebrar. Não, era dentro de um vaso de barro, porque às vezes quando você chegava e você esbarra em alguma coisa, aquilo trincava e não prestava para mais nada o vaso, ou seja, o dom dele estava dentro de uma coisa quebrável, uma coisa facilmente quebrável, para que seja mostrado que tudo aquilo que ele fazia dependia da vontade de Deus. Irmãos, você pode ser o melhor naquilo que você faz,
Você pode deitar excelentemente bem. No dia seguinte, irmão, você pode chegar e levantar descadeirado. Você pode levantar com uma gripe danada. Você pode levantar com um mal-estar danado. E aí como é que você vai chegar e fazer assim: eu sou bom naquilo que eu faço? Você não é bom em nada. Você só é bom porque Deus, Ele te dá isso daí. Você adquiriu conhecimento, você se preparou, você se profissionalizou, mas não se esqueça, a tua vida, o teu ser, quem comanda é o Senhor. O teu respirar, porque você não comanda aquilo que você vai ser amanhã. Amanhã a gente nem sabe se a gente vai levantar da cama vivo. O dia de amanhã Deus pertence. Então quando Paulo ele fala que o tesouro dele, todo o conhecimento que ele tinha, toda a revelação que Jesus tinha dado para ele, Paulo depositava em papel, ou naquele tempo em cerâmica, que não valia absolutamente nada, que podia quebrar, que se deslizasse da mão. Quem nunca derrubou um copo na vida? Quem nunca derrubou um prato na vida quebrou, às vezes por sorte chegou e não quebrou. Paulo ele depositava o dom, a qualidade, tudo aquilo que ele sabia, adquiriu conhecimento dentro da vontade de Deus. Se Deus quiser eu faço isso, se Deus não quiser eu não vou fazer. Ou seja, a vontade dele era fazer a 4ª viagem missionária. Jesus não permitiu. Jesus chegou e falou: bom, agora é a hora deles continuarem a vida deles em frente, você vai ficar comigo. Então, irmãos, Paulo ele sabia que o dom dele, ou seja, a qualidade, a especialidade dele, por isso quando a gente chega e fala: eu sou bom naquilo que eu faço, cuidado, porque às vezes podem acontecer contratempos, desvios do caminho da gente, e aí a gente vai ver o seguinte: realmente nós não somos nada. Deus nos livra sempre do mau caminho, Deus nos livra sempre da morte, Deus nos livra sempre de qualquer coisa que pode chegar e prejudicar a nossa integridade dentro do tratar dele e do caminhar nosso com o Senhor. Então olha só que Paulo ele chega e ele vai colocar isso nas mãos de Deus, ou seja, o nosso serviço, por melhor que sejamos, irmãos, agradeça a Deus todos os dias da sua vida, porque isso é bom, porque isso daí a gente está chegando e devolvendo para Deus, que realmente sem Deus não somos absolutamente nada nessa vida. Então olha só como Paulo ele chega e fala. E a última coisa que eu quero falar para vocês, irmãos, por que o Evangelho? Vamos fazer a leitura do último versículo, versículo de número 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se tornem abundantes as ações e graças por meio de muitos para a glória de Deus. Esse evangelho que Paulo ele pregava, ele sempre tinha como produto final a salvação propriamente dita. O crente que vai para o céu, não o crente que diz que está salvo, que está na igreja ou fora da igreja e continua vivendo a mesma vida que tinha antes de se converter, achando, irmãos, achando que Jesus, ele não está se preocupando com isso, mas está se preocupando com o que está dentro do coração. Eu vou dizer para vocês, nem nós mesmos conhecemos o nosso coração, nem nós mesmos sabemos os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas vontades, porque uma coisa que você quer hoje, chega amanhã, quando você acordar, você chega e fala: esquece aquilo lá, não quero mais. E muitas vezes, aquele que chega e fala assim: não, é Jesus, ele chega e me perdoa bastante, só que chega um momento que ele não vai perdoar mais. Mateus capítulo 25, ele tem uma parábola aí sensacional que Jesus ele chegou e ele falou, chamada a parábola do grande julgamento. Jesus, quando ele está lá na porta do céu, ovelhas, cabritos, cordeiros,
chegando, entrando na porta do céu, e alguns entram, outros não entram. E a gente chega e fala assim, nossa, mas que diferença tem uma ovelha, um cabrito, um cordeiro? Porque Jesus, ele chega e faz uma separação. Não é tudo da mesma coisa, não é tudo da mesma raça, não vive tudo no mesmo pasto? Sim. E Jesus, ele começa a separar e fala, olha, vocês aqui podem entrar. E aí Jesus, ele chega e fala, nossa, você que chegou e fez isso, fez aquilo, cuidou dos pobres, deu agasalho, deu comida, chegou e foi visitar os presos, foi lá nos hospitais, cuidou daqueles que estavam doentes. E aí aqueles que entram pela porta, chegam lá e falam, Senhor, mas eu nunca fiz isso na minha vida. Nunca chegou e foi o motivo de eu chegar e fazer essa obra missionária, essa vocação, esse dom que o Senhor deu. Aí Jesus, ele chega e fala, toda vez que você deu um daqueles 1000 pequeninos, de coração, que você fez sem pensar em absolutamente nada, e sem querer exigir nada em troca, você fez para mim. E aqueles outros que tinham a vocação, que tinham um ministério, que tinham um trabalho, chegaram lá, Jesus falou, opa, você não entra aqui não. Mas Senhor, eu fui fazer isso. Eu fui no hospital, fui no presídio, cuidei dos pobres, eu dei comida, dei roupa para aqueles que não tinham, dei comida, fiz isso, fiz aquilo. Jesus, ele falou, não vos conheço, apartai-vos de mim. Paulo, quando ele falou esse versículo que nós acabamos de ler, voltando a falar de novo, porque todas essas coisas existem por amor de vós, para que a graça da salvação, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Paulo, ele chega e ele vai falar, sabe lá no finalzinho do versículo 17, para que tudo isso produza para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo, ele fica feliz por ele pregar o Evangelho, ele chegar e ver o Evangelho no coração das pessoas, e essas pessoas sendo salvas de coração, sendo salvas de convicção. Porque quem é salvo por convicção, irmãos, não faz mais as coisas erradas, evita de fazer. Quem é salvo por convicção, ele se esforça para buscar e fazer aquilo que é certo, para chegar e viver dentro da obra de Deus, para chegar e levar esse Evangelho que cura, que liberta, que sara, para levar diretamente para o céu. Então Paulo, quando ele chega e vai falar do Evangelho, e hoje em dia muitas vezes, infelizmente, as pessoas elas confundem o Evangelho. Quando Paulo ele prega o Evangelho, é o Evangelho para produzir salvação de pessoas realmente convertidas, pessoas realmente que vão ser bênção na obra de Deus, para levar essa palavra de vida, de vitória e de transformação em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar o hino de um cantor cristão de número 406.
feliz eu sou em Cristo, sempre nele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a Ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em Teu nome, em Teu poder. Cristo, Cristo, bem